Ave Maria, rogai por nós, pecadores. Mentira. Pois veja o que a Bíblia diz sobre isso. Claramente, a palavra de Deus declara, dizendo: claramente, a palavra de Deus declara, não é homem, não é palavra de homem, é a palavra de Deus que declara, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E você confere no Novo Testamento, né? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Isso mesmo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, você confere essa verdade de Deus para a sua vida, para mostrar para você que aqui não é palavra, né, de homem, não é invenção minha. Eu não estou lendo aqui aquilo que eu penso. Eu estou lendo aquilo que está na Bíblia. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Pode ser Bíblia evangélica, pode ser Bíblia católica, pode ser Bíblia espírita. Qual for a Bíblia, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Então, isso está também na sua Bíblia. Agora, se você aceita ou não, aí é uma questão, né, e um direito de cada um. Pois veja, está aí a pura verdade. Pois a Bíblia declara que entre os homens e Deus só existe um que faz a mediação, ou seja, que roga por nós pecadores. E, portanto, não existe outro ou outra que possa rogar por nós pecadores, além de Jesus. Entendeu? Veja bem, a mesma palavra que diz que só existe um Deus, diz que também existe só um mediador. Né? E o que é um mediador? É aquele que fica no meio, né, entre nós e Deus. E Jesus, ele fica no meio. Ele é o mediador. E a palavra diz, né, que somente ele é o mediador. Então quer dizer que não tem mais outros mediadores e nem outras mediadoras. Por exemplo, se a Bíblia, né, dissesse que existissem outros mediadores, eu não teria problema nenhum. Eu entenderia e aceitaria. Se Deus dissesse, se estivesse na palavra de Deus, eu iria aceitar, entendeu? Porque eu não quero criar uma contenda, não quero querer complicar, não. Se tivesse aqui na Bíblia, se aqui estivesse dizendo que existem outros mediadores, ou que existe uma mediadora que rogasse por nós, se aqui na Bíblia estivesse escrito, tudo bem, entendeu? Eu não estou aqui para complicar. Só que a partir do momento que eu escolhi acreditar na Bíblia, a partir do momento que eu creio na Bíblia sendo a palavra de Deus, e estando escrito isso aqui bem claramente, que existe só um mediador, como é que eu vou ir contra? Como é que eu não vou aceitar? Eu mesmo, para ter uma ideia, para mostrar que isso não é palavra minha, e eu até os 28 anos, eu por ter nascido no dia 25, né, de julho, dia do motorista, eu acreditava que quem cuidava de mim, né, era o São Cristóvão, né, o Santo São Cristóvão. Porque é o, né, dia do motorista, né, como é que se diz? Dizem que é o protetor, né, dos motoristas, e eu acreditava que ele que cuidava de mim. Então eu tinha essa fé, como se fosse um mediador, né? Mas, a partir do momento que eu conheci a Jesus, a partir do momento que eu comecei a conhecer a Bíblia através do Espírito Santo, porque tem que ser por meio do Espírito Santo, só o Espírito Santo é que pode nos revelar a verdadeira, né, a verdade que está contida na Bíblia Sagrada. Se não for o Espírito Santo, vai ser interpretação de homens. Vai ser o homem interpretando a Bíblia da sua maneira. Mas quando você pede para o Espírito Santo, né, te dar o entendimento, aí tudo muda. Aí não vem de ti, vem dele. É ele que te ensina as Escrituras Sagradas de Deus. Então faça isso. Se você quer conhecer a verdade, busque no Espírito Santo. Ele é o único que pode te ensinar realmente qual é a verdade de Deus para as nossas vidas. E a partir do momento que eu descobri, né, que somente existe, que só Jesus Cristo é o mediador, eu tive que escolher. Na hora foi difícil. Para mim foi difícil, não pensa que foi fácil, né? Depois de 28 anos ter que abandonar, né, aquele que eu acreditava que era o meu protetor. Não foi fácil, mas aí eu tive que escolher entre a Bíblia, em crer na Bíblia, ou crer naquilo que os meus pais me ensinaram, né? Crer naquilo que as pessoas, né, que aquilo que eu fui ensinado, né, durante a minha infância toda, né? Eu tive que escolher crer, né? E eu, graças a Deus, eu pensei, não, mas
eu já estava indo na igreja, eu já estava vendo a mudança de Deus na minha vida, eu já estava vendo meu casamento que estava em luta, estava sendo, né, sendo restaurado, nós estávamos com paz em casa. Então, né, a nossa vida, né, financeira, tudo estava, né, já não estávamos mais gastando com remédio. Então a nossa vida estava realmente sendo abençoada por Deus. E eu pensei, não, eu vou mudar para Jesus. Eu vou começar a acreditar na Bíblia. Então eu abandonei o São Cristóvão e fiquei somente, né, com Jesus. Por quê? Né? Porque eu escolhi crer na Bíblia, né? Eu escolhi dar crédito à Bíblia Sagrada e não aquilo que me ensinaram, né? Claro, respeito a quem me ensinou, respeito os meus pais, com certeza, todo o respeito a eles, né? E com certeza eles tudo que eles fazem, né, os pais da gente, com certeza eles fazem para o bem da gente, porque eles nos amam, né, e querem o nosso bem, né? Com certeza, por isso devemos, né, honrar aos nossos pais, né? E com certeza, mas não, na questão de um ensino, na questão da verdade, aí nós não podemos ir contra Deus, né? Deus está acima dos nossos pais, né? Deus está acima de tudo, né? Se Deus disse, se Deus declarou na sua palavra, quem será o homem para não concordar, para dizer que é mentira? Quem será o homem para discordar? Né? Então é isso que eu digo, é a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, nada. Ninguém dessa terra, né, pode se opor, pode se levantar contra, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu digo para você, isso que eu estou falando aqui, você pode acreditar ou não, você pode simplesmente ignorar, até ficar bravo, mas aí é uma escolha sua. Só que eu digo o seguinte, eu não estou falando aqui algo meu, eu não estou falando aqui um pensamento meu, eu estou falando algo que está registrado na sua Bíblia, na minha Bíblia e em todas as Bíblias. Agora, se você não acredita que a Bíblia é de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, aí é uma questão pessoal de cada um. Eu acredito, né? Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus e Deus, né, de uma maneira sobrenatural, me levou a crer na Bíblia. E hoje eu posso dizer, né, eu creio na Bíblia, que ela é a palavra de Deus. E vejo que ela está se cumprindo nos nossos dias, né, ali pelo livro de Apocalipse, pelos sinais que o Senhor Jesus disse que haveriam, eu vejo que a Bíblia está se cumprindo. Nos nossos dias está se cumprindo a palavra de Deus, mostrando que ela é verdadeira, que ela é autêntica, que ela realmente é de Deus. Porque aquilo que quando não é de Deus, falha, né? Que nem tinha uma profecia para o mundo acabar em 2000, né? Talvez muitos, né, se lembram disso, né? Que existia uma profecia que o mundo ia acabar em 2000. Só que essa profecia não veio de Deus. Essa profecia de acabar em 2000 veio de Nostradamus, né? E aquele é um impostor, porque aí, cadê a profecia? Não se cumpriu, então é um impostor. Mas as profecias bíblicas, as profecias de Jesus estão se cumprindo uma a uma. E isso mostra que a Bíblia não é palavra de homem, não é profecia de homem, é palavra do Senhor, é profecia do Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas e que já sabe toda a história, que já sabe todo o futuro. Por isso, só Ele pode falar do futuro. Por isso que eu te convido, meu querido, né, e minha querida, a dar crédito ao Senhor. Não dê crédito ao homem, não dê crédito a pastor, não dê crédito a padre, a mim aqui. Não, dê crédito a Jesus. Pois é diante de Jesus que um dia você estará assim como eu. Porque a Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz, que um dia nós todos vamos prestar conta diante do Senhor. Todos nós estaremos diante do Senhor. E aí, meu querido e minha querida, será somente você e Ele, né? Você e Ele, frente a Ele. E aí, o que você dirá para Ele? Não será para mim, será para Ele. Então pense bem. E essa palavra, essa mensagem, né, vamos, né, continuar com essa mensagem, porque essa mensagem é muito abençoada. Ela é forte, mas ela é a verdade. Como diz aqui nessa mensagem, ó, você pode negar isso, mas não é a mim que você está negando, e sim a palavra de Deus. Porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Então, se você quer ficar, né, bravo, fique com a Bíblia, pois é ela que você está, né, negando. Então veja novamente que a Bíblia declara que não pode existir mais ninguém entre nós e Deus para rogar por nós pecadores, mas somente Jesus, o Filho de Deus. Então isso é o que a palavra do Senhor declara. Nenhum santo ou santa pode rogar por nós pecadores, porque a Bíblia diz que só Jesus Cristo é o nosso mediador. Veja bem, ó, a Bíblia afirma
que só Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, meu querido e minha querida, não adianta a gente querer outros, né? Mas eu vou rogar, eu tenho fé. Não é nada contra. Foram pessoas, né, de repente, né, que nem a gente sabe, tantas pessoas como, por exemplo, Maria, né, foi a mãe de Jesus, uma mulher abençoada, né, uma mulher, com certeza, uma mulher que é um exemplo né, de vida para todos nós, né? Quem é evangélico admira Maria, sabe que a Maria foi uma bênção, Maria foi uma mulher que cumpriu a sua missão com Deus, teve talvez a missão mais importante dessa terra, né? Ter o filho de Deus. Então, com certeza, a Maria, né, é um exemplo, é uma mulher que foi com certeza muito abençoada, né? Muito abençoada. Mas só que ela foi uma mulher que ela não veio do céu como Jesus veio, entendeu? Ela não ressuscitou como Jesus ressuscitou. Ela não é Deus como Jesus é Deus. Né? Portanto, por isso, quando ela morreu, ali ela cumpriu a sua missão. Né? A missão que Deus tinha para ela, quando ela morreu, estava terminada. Agora eu creio que com certeza ela vai ser salva, ela está aguardando o dia da ressurreição. E Jesus disse que para aqueles que morrem, né, aguardarão o dia da ressurreição. E eu creio que ela vai se ressuscitar para, né, viver eternamente com o Senhor, porque ela foi ela foi fiel ao Senhor, ela foi uma adoradora do Senhor, né? Ela foi um exemplo para nós. Se todos nós realmente seguíssemos o exemplo, né, de Maria. Só que hoje ela não está sentada à direita do Pai, né? A Bíblia diz que só quem está sentado à direita do Pai é Jesus. Entendeu? Então não tem. E a Bíblia diz que só existe um mediador. Então esse é o plano de Deus. Por quê? Porque para Deus só existe o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. São esses três. O resto, as criaturas que nasceram, as pessoas que nasceram, assim como Maria, assim como eu, como você, como João, Pedro, as criaturas, quando elas têm uma missão para cumprir. E quando elas morrem, elas terminam ali a sua missão. Entendeu? Quando morreu, terminou ali a sua missão, porque ninguém de nós é Deus, ninguém que veio dessa terra é Deus, ninguém que veio dessa terra tem algo, entendeu, para poder estar adiante, ali ao lado de Deus. Não, são criaturas, cumpriram a sua missão, se seguiu Jesus, se obedeceu ao Senhor Jesus, né, cumpriu a sua missão, vai ser salvo, né, vai aguardar o dia, né, da ressurreição e será salvo. Se não obedeceu ao Senhor, se não seguiu Jesus, se não fez o que Deus queria, se não cumpriu o plano que Deus queria na sua vida, infelizmente, não vai ser salvo. É o que a Bíblia afirma também. Entendeu? Então, por isso que a gente entende claramente que só existe um mediador. A Bíblia é bem clara. A Bíblia não tá desfazendo, né, das pessoas, não está desfazendo da Maria. Não. Com certeza, pelo contrário. A palavra de Deus diz que Maria foi muito abençoada e que Maria cumpriu a sua missão. Né? Um exemplo a ser seguido por todos nós, né, nesta geração, mas que ela não passou a ter um lugar, né, ao lado de Deus ali. Não, ela foi um ser humano. Ela foi um ser humano, entendeu? Só quem está sentado à direita do Pai, rogando por nós pecadores, é Jesus. Isso é o que a Bíblia, né, afirma. Portanto, infelizmente, isso é uma tremenda mentira do diabo, criado nas profundezas do inferno, para enganar a muitos sobre a verdade de Deus. Por isso, né, veja bem o que a Bíblia diz. Lá em livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Veja isso na sua Bíblia. Confira e descubra a verdade e saia deste engano, porque os idólatras não entrarão no reino de Deus. Isso é palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, né, que nos afirma isso. E uma observação que é muito importante também. Se você discorda desta mensagem, é um direito seu. Mas lembre-se, não é de mim que você está discordando, e sim da palavra de Deus, que foi escrita muito antes do meu nascimento. Portanto, pense bem na sua vida e principalmente na sua eternidade. Porque naquele dia não será comigo, né, que um dia você vai se encontrar. Veja bem, não será comigo que um dia você vai estar frente a frente. Somente você e ele. E aí, o que você dirá? Né?
Não adiantará se querer se justificar, querer, né, desculpas, nada disso. Ele vai perguntar da sua vida. O que você fez da sua vida? Você creu em Deus? Você buscou por Deus nessa vida? Você buscou conhecer a verdade de Deus para a sua vida? Ou você ignorou? Não, isso não é de Deus, né? Isso que estão pregando, não, isso é coisa, não é de Deus, não é assim, não é desse jeito, é do jeito que me ensinaram, é do jeito que os meus pais me ensinaram, é do jeito que eu aprendi na igreja, que eu aprendi, né? Quer dizer, entendeu? Se eu fosse você, eu não digo assim que você vai acreditar em tudo que te dizem, que você vai acreditar em homens, porque homens podem, com certeza, homens podem, né, te levar, entendeu, ao erro. Homens não são donos da verdade. Por isso que nessa mensagem eu digo que você deve buscar no dono da verdade. E quem é o dono da verdade? É o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo para estar aqui na Terra. E que o Espírito Santo, lá em João, né, a carta de João, ele fala que pediria ao Pai para enviar o Espírito Santo à Terra. E o Espírito Santo iria nos ensinar todas as coisas, iria nos ensinar toda a verdade sobre Deus. Então, se existe alguém nessa terra para nos ensinar a verdade de Deus, como eu já disse nessa mensagem, é o Espírito Santo. Ele é o dono da verdade. Ele é o autor da Bíblia Sagrada, né? Muitos talvez não saibam, mas o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada. Daí vão dizer, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Realmente, claro, a Bíblia foi escrita por 40 autores. Mas esses autores foram inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso que é uma obra perfeita. Por isso que não há falhas na Bíblia, né? Por isso que existem coisas escritas, por exemplo, que nem se pegar o apóstolo João, lá em mais ou menos 2000 anos atrás, ele escreveu ali sobre a marca da besta, sobre ali o momento do anticristo que ele vai reinar. Ele escreveu isso há mais ou menos 2000 anos. E com certeza ele não tinha como imaginar isso, ele não tinha como imaginar essa tecnologia, porque o sistema da besta só pode ser colocado a partir do momento que existe uma tecnologia muito avançada, como está tendo nos nossos dias de hoje, né? Uma tecnologia super avançada que a gente sabe que há 100 anos não existia, né? Há 50 anos não existia, né, essa tecnologia. Imagina agora 2000 anos atrás, e ele preveu, né, essa tecnologia, ele previu esse sistema, né, a qual o anticristo conseguiria alcançar o mundo inteiro. Então isso, com certeza, isso não é o apóstolo João que sabia disso, não é pelos méritos dele, não. Ele era um senhor de quase 90 anos, estava preso lá numa ilha, com certeza não tinha condições de escrever isso. Estava isolado, né? Prenderam ele e deixaram ele isolado. Mas o Senhor o tomou e levou ele no céu e deu a revelação para ele. A revelação do livro, né, de Apocalipse, e mostrou para ele, né, as coisas do futuro. Então isso é sério, isso não é coisa de homem, isso é de Deus. Então por isso eu digo para você, dê crédito a Deus, dê crédito ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, né? Não desperdice a sua única vida, não desperdice a sua oportunidade, não, né? Eu sei que muitas vezes tem coisa que a gente não gosta de ouvir, a gente não quer acreditar, nos confronta, né? Parece que está nos desrespeitando, né? Mas saiba que a palavra tem que ser pregada. Jesus veio, e por Jesus ter pregado a palavra, ele morreu. Jesus não cometeu nenhum crime, né? O que ele cometeu foi falar a verdade, e por falar a verdade, ele foi crucificado, né? Então, hoje em dia, muitas vezes, quando a gente fala a verdade, as pessoas não gostam, as pessoas não aceitam. Mas a verdade precisa ser pregada, a verdade precisa ser falada, né? Porque assim como Jesus veio e falou, ele disse para ide, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então o evangelho tem que ser pregado, a verdade tem que ser pregada. E é por isso que eu estou fazendo essas mensagens. E é isso que Deus colocou no meu coração. Pregar aquilo que o Senhor me ensinou, né? Pregar a outros, para que outros também possam aprender. Para quê? Para que possam ser libertos, né? Para que possam conhecer, né, a verdade que é Jesus. E eu vou dizer para você, Jesus é maravilhoso. Se existe uma pessoa que nos ama, é o Senhor Jesus, né? Às vezes eu estava me lembrando de uma pessoa que me disse que não queria conhecer a verdade, que não queria conhecer a verdade porque tem medo de conhecer a verdade. Ele quer viver no pecado, ele quer viver nos prazeres. Então ele para mim que ele não quero conhecer a verdade. Eu estava pensando, mas ele não quer conhecer aquele que mais ama ele, né? Ele tá deixando de querer conhecer aquele que mais ama ele, aquele que mais se preocupa com ele.
né? Quer dizer, então eu fico pensando, né, imagina aquele que é mais amigo dele, aquele que criou ele, aquele que conhece ele, que quer dar o melhor para ele, que quer realmente, né, aquele que realmente pensa no, né, em querer o melhor para ele, né? Imagina, não existe uma pessoa que ame mais a ele do que Jesus, né? Que deu a sua própria vida naquela cruz, entendeu? Então, e aí as pessoas rejeitam, né? Não querem conhecer a verdade, não querem conhecer aquele que mais ama elas, né? Não querem, por quê? Porque querem acreditar nas suas, né, nas suas vidas, naquilo que, né, achando que isso, e muitas vezes achando que estão agradando a Deus, né? Achando que estão agradando a Deus com as suas, né, com as suas fés ali, né? Com fé naquele santo, fé naquela santa, acha que está agradando a Deus e não está. E não está. Infelizmente, eu sei porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso e hoje eu posso falar com autoridade, porque eu vivi, né? Mas eu hoje, eu escolhi Jesus e entender que só Jesus Cristo é o Senhor e só Jesus Cristo está à direita do Pai, rogando por nós pecadores. Mais ninguém. Eu entendi, porque a Bíblia diz isso. O dia que eu li isso na Bíblia, eu fiquei muito confrontado, né? O dia que eu li esse versículo, eu fiquei muito, olha, eu fiquei, sabe, tipo, não pode ser, não é assim. E eu fiquei muito, mas eu pensei, eu vou ter que crer, né? Eu vou ter que aceitar, porque se está na Bíblia, é a palavra de Deus, e eu não posso negar. E graças a Deus, né, eu acreditei e graças a Deus, né, eu me converti ao Senhor. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que o Senhor vive, que o Senhor é todo-poderoso, que Ele cuida de mim, que Ele me ama, que Ele realmente é o meu melhor amigo. Hoje eu posso dizer que eu fiz a melhor escolha da minha vida, aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único, olha bem, meu único, porque muitos querem Jesus, mas querem outras, não é único, mas tem que ser único. Jesus tem que ser o único Senhor, não pode ter nenhuma senhora, nem outro Senhor, não, só Jesus. Por isso que a gente diz, aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador da tua vida, e assim você será salvo, porque assim prometeu o Senhor Jesus na sua palavra. Então é isso que nós temos que fazer, se queremos ter salvação, porque só Jesus salva, mais ninguém, só Jesus roga por nós pecadores, junto ao Pai, porque só Ele está sentado à direita do Pai, como diz a palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida, é a palavra, que você possa, né, após, né, ouvir essa mensagem, que você possa refletir na sua vida. Você não é obrigado a aceitar nada, você não é obrigado a concordar, mas pelo menos reflita, pelo menos, eu diria, pelo menos vá no seu quarto, feche a porta ali e dobre os seus joelhos e fale com o Espírito Santo de Deus, né? Fale com Jesus e peça para que Ele te mostre a verdade, peça se essas palavras que eu estou dizendo, se são verdade, que Ele confirme no teu coração, que Ele te dê um sinal. Eu creio que Ele vai ter prazer de querer te mostrar a verdade. Não confie em mim, mas como eu disse, vá lá, a palavra do Senhor diz que, né, entra no teu quarto, a palavra, né, diz, o Senhor Jesus disse isso, né, entra no teu quarto, feche a porta e ali fale em secreto ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? Está lá no palavras de Jesus. Olha bem, o teu Pai te recompensará. Então, vá em secreto no teu quarto e não diga, possa dizer, pode até, quer me xingar, me xinga. Olha, senhor, esse homem nojento aí que falou essas coisas que eu não gostei, pode me xingar, mas fala lá com teu Pai em secreto. Peça para Ele. Agora, se Ele, né, vamos supor, se Ele não te falar, aí, mas eu creio que ele está desejoso de, né, de te falar, de te mostrar e de te revelar a verdade, porque Ele quer te salvar, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então eu creio que Ele quer fazer isso, só que Ele não quer forçar ninguém. Por isso é preciso que a gente pegue, né, e faça isso, que a gente vá no nosso quarto, né, eu digo quarto porque um lugar pode ser um outro lugar, mas um lugar onde realmente tu fique ali a sós com Deus, onde tu possa abrir o teu coração, onde tu possa falar com o Senhor, né, e dizer, Senhor, me mostra a verdade, a tua verdade, né, seja humilde em reconhecer que, né, que pode estar errado, né, seja humilde em reconhecer que, né, ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, né, se alguém pensa, ele é um dono, eu não sou dono da verdade, mas eu estou falando daquele que é a própria verdade, por isso eu não estou me declarando como dono, mas eu estou declarando aquele que não ele não é dono. Jesus não é nem o dono, não. Jesus não. Jesus é a própria verdade. É a própria verdade que se fez carne, que veio neste mundo, né, que habitou entre nós,
né, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai e que viverá para sempre, que reinará para sempre. É deste Senhor Jesus que eu estou falando, é deste Deus que eu estou falando. Então é perante este Deus que eu digo para você, vá no seu quarto e diante deste Deus se dobre, diante deste Deus se humilhe e reconheça que você é um pecador, assim como eu reconheço que eu também sou um pecador. Então vá na presença de Deus, não vá pelas minhas palavras, mas vá pelas palavras do Senhor e diante do Senhor busque Ele, diante do Senhor peça a Ele que te mostre e que te revele toda a verdade, para que você seja salvo, para que a sua vida não se perca, para que a sua eternidade não seja perdida, mas pelo contrário, para que naquele dia que você se encontrar com o Senhor, Ele possa dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, como Ele dirá para aqueles que seguiram Ele. Então faça isso. Busque o Senhor Jesus enquanto você tem vida. A gente não sabe quanto tempo, né, a gente vai ter de vida. Então não fique vá diante de Deus. Como eu disse a você, não precisa confiar em mim, não precisa me amar, né? Não precisa, mas pelo menos vá, não por mim, não pela essa mensagem, mas por Jesus. Por Jesus, faça isso que eu estou dizendo. Por Jesus, vá no teu quarto e converse com Jesus. Fale com Jesus, abre o teu coração com Jesus e pergunte a Ele se isso que eu estou falando é verdade ou não. Né? Pergunte a Ele, pergunte, né, para que Ele possa te confirmar. Né? Tem essa tua conversa ali com Ele, né? Tem ali esse momento com Ele, aos pés de Jesus, vá aos pés do Senhor Jesus e com certeza eu creio que todo aquele que vai aos pés do Senhor Jesus, todo aquele encontra a verdade, encontra a bondade de Deus, encontra o amor e o cuidado de Deus, porque a Bíblia diz, todos aqueles que chegaram diante de Deus e que se prostraram aos seus pés, todos foram abençoados, né? Todos foram salvos, porque Jesus tem prazer em abençoar. Então faça isso, siga o exemplo daqueles que na Bíblia se prostraram, né, aos pés de Jesus. E assim também faça você aqui. Vá no seu quarto, feche a porta e se prostre, ou seja, né, vá ali de joelhos na sua cama, mas vá de uma maneira prostrada, né, aos pés do Senhor Jesus e ali abra o seu coração para Ele, ali fale com Ele, né, e peça para que Ele te mostre qual é a verdade para que você venha ser salvo, qual é a verdade que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. E eu creio que com certeza Ele vai te recompensar, porque Ele já disse na sua palavra que todo aquele que entrar no quarto e orar em secreto e falar em secreto com o Pai também será recompensado, né? Então faça isso, meu amado e minha amada, né? Faça isso pela fé, é a sua eternidade, né? Um dia todos nós vamos morrer. Como muitos dizem, a morte é certa. Todos nós vamos morrer, né? Eu vou morrer, você vai morrer, né? A morte já está ordenada para todos os seres humanos. Mas o que vai fazer a diferença é depois da morte, né? Isso sim, aonde uns, né? A Bíblia diz que uns irão para o céu e outros para aquele lugar de tormentos. Mas eu digo a você, então aproveite. A decisão, a Bíblia diz que tem que ser feita agora, não pode ser feita depois da morte. Muitos pensam que depois da morte pode, né, ir para um lugar, né, purgatório, alguma coisa assim, e ser recuperado. Não, isso não existe, né? Isso não existe. Purgatório não existe. Já li a Bíblia toda e não tem uma sequer, não aparece uma sequer vez, né? O que aparece na Bíblia é somente céu e inferno. Então, eu digo para você, e Jesus diz que essa escolha tem que ser feita aqui. Não pensa que depois você vai poder fazer essa escolha. Não, tem que ser feita agora. O tempo de fazer a escolha é agora, é enquanto estamos vivos, né? Depois será tarde demais. Então, por isso que eu digo, agora que você está vivo, agora que você tem o fôlego de vida que Deus te deu, então vá no teu quarto, faça isso, busque o Senhor lá em secreto. E eu creio que Ele vai te recompensar, que Ele vai com certeza te abençoar, porque com certeza você não estará fazendo isso por causa de mim, mas sim por causa dele. E você vai estar fazendo perante a Ele, não é perante a homens que você vai estar se dobrando, né? Que você vai estar se humilhando, não, é perante ao Senhor. Por isso eu digo, não se dobre diante de homens, não se dobre diante de homem nenhum, nem homem nem mulher, não podemos nos dobrar. Né? Temos que respeitar, sim, né? Temos que, com certeza, amar, com certeza, mas, né, honrar, com certeza, mas agora, se dobrar, não. Se dobrar é somente diante do Senhor. Então,
faça isso e com certeza você vai ser uma pessoa abençoada, né, na presença de Deus, porque o Senhor, o que Ele mais quer é nos abençoar, é nos salvar, porque Ele sim é o nosso verdadeiro amigo. Ele sim é aquele que realmente quer o melhor para as nossas vidas. Então é isso que eu te digo. Faça isso. Busque no Senhor. É o que essa mensagem quer dizer. Essa mensagem aqui não está aqui para querer confrontar você, para querer deixar você bravo, né, ou irado. Não, esta mensagem está aqui para levar você a refletir e a ver que pode existir, né, uma outra versão da parte de Deus, que pode existir uma outra verdade que talvez que você desconhece, mas que pode existir e que você deve levar isso em conta, que você não deve apenas, né, tipo, ignorar, mas que você deve levar em conta e, né, pensar, peraí, mas se estão, pensar assim, pô, se estão dizendo que está na Bíblia, então, né, vai que a Bíblia foi escrita, né, realmente pelo Espírito de Deus, que, né, então eu vou dar crédito, então eu vou orar, vou falar com Deus. Ó, Senhor, estão dizendo isso, né? Fato, entendeu? Então leve a sério, porque isso que tudo que eu disse aqui é na Bíblia, é a Bíblia que respalda tudo isso, entendeu? É a Bíblia, tá fundamentada essa mensagem que eu estou lendo na Bíblia Sagrada, entendeu? Não está fundamentada em livros de filosofia, em conceitos humanos, né, em profetas, sei lá, não, está fundamentado na Bíblia Sagrada. Então, pela Bíblia, pela palavra de Deus, por Jesus, eu te digo, né, busque conhecer qual é a verdade de Deus, porque só assim você vai agradar a Deus. Não existe outra maneira de agradar o Senhor, se não buscar Ele e a sua verdade. Então, é o meu convite. Aceite Jesus e seja salvo, e esteja com Ele naquele dia, para viver com Ele para sempre, para a glória de Deus, que venha a ser a sua vida, é a minha oração. E eu digo a você que você pode, né, ainda, se você quiser ali ler outras mensagens como esta, abençoadas, com as suas referências bíblicas, você pode ir na descrição aqui desse vídeo, e ali você clica ali no acesso, né, ao site de mensagens de vida, Deus é maravilhoso. E ali você vai ter um acesso a muitas outras mensagens, né? Mensagens que vão poder abençoar a sua vida, que vão poder, né, realmente, né, falar sobre a Bíblia. São mensagens que estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. E são mensagens que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Não foi criadas pelo homem, mas foram dadas pelo Espírito. Então são mensagens muito abençoadoras, né? Então faça isso, né? Pela fé, né? Você é de graça, não custa nada, você não vai ter que pagar nada. Você vai apenas clicar, é um clique e você vai entrar nesse site e você vai poder ter todas essas mensagens, né, de graça, né, ao seu alcance. Então, é para abençoar a sua vida, é um projeto de Deus. Então, é para você realmente ser abençoado, é com essa intenção. E por isso que eu convido você, então, a fazer isso, né, pela fé. E muito obrigado, né, até aqui, né, se me ouviu até aqui, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, te dê paz, que o Senhor ilumine, né, a sua mente, que o Senhor seja contigo, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua vida, que o Senhor, né, venha sobre a sua vida e faça você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa que venha conhecer a verdade, uma pessoa que venha estar com Ele naquele dia, para todo sempre, na glória com o Senhor. Esta é a minha oração, que o Senhor, né, seja contigo e comigo, né, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém?